Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa da EducaPlay, do programa Clinicando, e hoje o assunto é terceiro molar, dente do siso. Pois é, pessoal, como muita gente tem dúvida nesse assunto, resolvi fazer esse resuminho, esse vídeo de curta duração, para falar um pouquinho sobre o dente do siso, ou os terceiros molares. A primeira pergunta que me fazem é se tem que tirar o dente do siso. Tenho que tirar? Eu tenho o dente do siso. Tem que tirar? Tem que... Na verdade, o dente do siso, hoje, com a conduta mais conservadora, a gente prefere preservá-lo no lugar. Ou seja, não é para ficar tirando só porque ele é dente do siso. Seria um preconceito. Então a gente não tem preconceito, e com dente muito menos. Então o dente do siso ele pode ficar ali, não há obrigatoriedade de removê-lo. A não ser que ele comece a trazer algum problema, quando ele começa a erupcionar, começa a sair da gengiva, ele começa a inflamar muito essa gengiva, mas só que chega uma hora que isso para, ele nasce, entre aspas, ele erupciona, e irrita no começo, mas depois ele estabiliza e pronto. E se a pessoa conseguir higienizar ele direitinho, conseguir passar fio, conseguir cuidar, ele vai ficar aí, teoricamente, por toda a vida do indivíduo. A questão é, muitas vezes a pessoa não consegue higienizar o dente do siso porque ele é lá atrás, ele tem um acesso um pouquinho ingrato. Então a higiene ficando precária, a pessoa começa a ter uma gengivite recorrente, repetitiva. E aí começa a causar um transtorno, a gengiva fica inflamada, avermelhada, dolorida, sangrante. E isso, a longo prazo, é ruim para a saúde do indivíduo. Então, em casos em que a pessoa não consegue higienizar e fica dando essa gengivite frequente, que a gente chama de pericoronarite, porque a gengiva em volta da coroa do dente, a gente chama de pericoronarite. É uma inflamação dessa gengiva. Se ficar isso realmente recorrente, aí o ideal é extrair o dente do siso. Mas se for um processo apenas inicial, porque o dente está nascendo, e depois de estabilizar, ele pode ficar ali sem problema nenhum. Agora, tem casos em que o dente nem nasce, ele fica dentro do osso, muitas vezes por não irromper a gengiva, não tem nem força para irromper, e tem casos que ele fica deitado. Nesses casos, se ele ficar estável, ele também não vai trazer problema para o indivíduo. Se ele ficar dentro do osso e estável e não tiver nenhum tipo de cisto aderido a ele, ele pode ficar ali tranquilo. Acontece que às vezes o dente do siso, ele acompanha em alguns momentos um cisto associado, e aí sim tem que ser removido para não gerar nenhum problema ósseo. Ou um dente do siso que está parcialmente irrompido, ou seja, ele nasceu um pouquinho, mas outra metade ficou presa no dente, no segundo molar, que é o da frente, pode ali virar um depósito de restos de alimento, pode começar a dar cárie no dente, porque a higiene fica difícil, ele pode provocar reabsorção na raiz do outro, pode dar um monte de problema. Aí nesses casos também é aconselhável ele ser removido, ser extraído. Agora, se ele tiver com eixo, para nascer de uma forma normal, ou se ele tiver mesmo que horizontal, mas estável dentro do osso, sem comunicação com a boca, ele não vai dar cárie e não tem nenhum cisto associado e nenhum problema, ele pode ficar ali para o resto da vida do indivíduo. Então tem que ser o seu dentista que com critério ele vai avaliar a real necessidade de tirar o dente do siso ou não. E só quebrando um mito, que muita gente ainda acha que isso é verdade, mas não é um mito, o dente do siso ele não empurra os outros dentes que vêm na sequência. O dente do siso, às vezes, mal tem força para ele sozinho romper a gengiva. Imagina empurrar o dente da frente que está preso em osso. E ainda tem outro na frente dele. E toda aquela bateria de dentes, todos presos no osso, como é que ele vai empurrar tudo isso e apinhar? Então isso é uma lenda, isso é um mito, não acontece dessa forma. O dente do siso não tem essa força, esse poder para empurrar dente. Tanto é que quando a gente tira o dente do siso e a pessoa ainda continua com problemas na oclusão, na mordida, continua apinhando os dentes, eles vão sendo jogados para frente. E você tirou o dente do siso. Então esse pensamento falacioso
como a gente, né, já disse, ele é equivocado. Dente do siso nunca se deve remover porque ele vai empurrar os dentes da frente. Isso não acontece. Tem os outros motivos que nós citamos, mas esse não, né? Então é só para esclarecer, falar um pouquinho do dente do siso, mas se tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente. Obrigado por assistir esse programa da EducaPlay, Clinicando, e fique atento ao próximo com outro tipo de tema de interesse odontológico. Se curtiu, compartilhe e até o próximo.